Meus amados irmãos, vererandas irmãs, meus amados irmãos que nos acompanham também pela internet ou na sua casa, 19º domingo, nós somos convidados a olhar para a responsabilidade que nós todos temos frente ao convite de Deus. Se nós resumíssemos o Evangelho seria resumido nesse pensamento: a minha responsabilidade frente ao convite que Deus me faz. Alguém pode se perguntar, qual é o convite que Deus me faz? Qual o convite que Deus faz a você? Qual o convite que Deus já te fez? Deus nosso Senhor nos convida a esta festa, a este banquete da festa do seu próprio Filho, que é a imagem, que é a figura, colocada em parábola, numa história, para que nós entendamos exatamente imagem do que vem a ser o reino dos céus, do que vem a ser a eternidade, uma festa, a festa do próprio Filho de Deus, em que todos nós somos convidados e convidados de honra. Nosso Senhor entregou na nossa mão, na nossa vida, esse convite de participar do céu, de participar do seu banquete, do banquete do seu Filho. É o convite que Deus faz à felicidade eterna. Nós poderíamos não ter existido. Aqui no meu lugar, falando, poderia ter 1 milhão de outros sacerdotes. Aí no seu lugar, sentado neste banco, nesta manhã do dia deste domingo, poderia estar sentado, ocupando o seu espaço, ocupando o lugar que você ocupa na sua família ou na sociedade, na sua casa, 1 milhão de outras pessoas. Nosso Senhor nos escolheu para que nós fôssemos participantes da sua felicidade. Deus nos quis, Deus pensou em nós, Deus pensou em cada um de nós, nos conhece desde toda a eternidade. Ele disse: eu quero a existência dela. É Ele que eu escolho. Então nós somos escolhidos. E nosso Senhor nos convida. É interessante que nosso Senhor nos chama à vida, nos dá a existência e nos dota de muitos dons. Nosso Senhor nos dá a inteligência para que nós, utilizando da nossa inteligência, busquemos a verdade. E nosso Senhor nos dá a vontade, junto com a liberdade, para fazermos o bem, para escolhermos aquilo que é melhor, aquilo que vai nos fazer mais felizes e aquilo que vai fazer Deus feliz com a nossa livre escolha. Nós não somos como os animais. Se a gente olha, por exemplo, o inseto, a abelha, é impossível que daqui a 1000 anos ela deixe de fazer mel, a não ser por uma intervenção de Deus. Mas a abelha, desde sempre, e para sempre, ela vai produzir o mel. É uma lei que Deus pôs nela. E não há liberdade para esse inseto de escolher fazer outra coisa. Não há liberdade para a abelha escolher: hoje eu vou fazer mel, hoje eu não vou fazer. Essa semana eu estou de folga, faço greve. Não existe isso. A abelha, ela é um animal, é um inseto que ela não tem o uso da razão. Ela não tem liberdade. Ela faz aquilo que Deus colocou e prescreveu para ela fazer, como todos os outros seres vivos, com exceção do ser humano e dos anjos. Nós não. Nós, seres humanos, Deus quis-nos diferentes. Deus fez-nos livres, fez-nos inteligentes para escolhermos o bem. E é por isso que existe toda uma responsabilidade frente a essa liberdade. Santo Agostinho tem uma frase que a gente gosta tanto de repetir, mas que é tão verdadeira. E ele dizia, olhando para esse aspecto da liberdade do ser humano frente ao convite de Deus, frente à existência de Deus, e ele diz assim: eu temo a Jesus, timeo Iesum, transeuntem et non redeuntem. Eu temo a Jesus que passa e que não volta mais. É a graça de Deus, é o convite que Deus nos faz. A mim, por exemplo, que sou sacerdote, se nosso dia vendo-me e convidando-me ao sacerdócio, eu tivesse dito não, Deus faria a sua obra de outra maneira. E a você também. Se você tivesse dito não a ser cristão, a vir aqui na missa, a ser um bom cristão,
Deus faria de outra maneira. Mas o convite de Deus estaria ali relegado ao esquecimento. A parábola de hoje nos fala isso. Nos fala desse convite que Deus faz. E é interessante que, a princípio, nosso Senhor quer dizer e quer falar aos judeus, a Israel que não recebeu, que não atendeu ao convite do Filho de Deus. Deus, nosso Senhor, preparou por mais de 2000 anos um povo, uma raça escolhida, os convidou para que quando viesse Jesus, o Messias, eles os aceitassem. E o que eles fizeram? Não só rejeitaram, mas pegaram os servos e mataram-no. Foi o que aconteceu com os profetas. E com o Filho de Deus, também não foi diferente. O crucificaram. E nós cristãos? E nós? Temos que então nos perguntar qual é o uso que eu estou fazendo do livre-arbítrio, da liberdade que Deus me dotou. O ser humano, eu e você, é o único ser capaz de fazer o bem, mas capaz de também fazer o mal. Escolhamos sempre o bem. E por isso São Paulo, na primeira leitura, aos Efésios, na passagem que hoje nós ouvimos, no capítulo 4, ele vai falar exatamente disso, que é preciso despojar-se do homem velho, despir-se do homem velho e vestir-se do homem novo. Um pouco antes da passagem que nós acabamos de ouvir, São Paulo diz assim: portanto, eis que o que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm o entendimento obscurecido, a sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Veja, o pecado obscurece, endurece, encurva, faz com que nós tenhamos um coração de pedra. São Paulo está dizendo, não, nós não podemos agir como os pagãos que agem assim, obscurecidos, endurecidos pelo pecado. Indolentes, diz São Paulo, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. É muito triste nós vermos não só os pagãos, aqueles que não têm fé, mas mesmo os cristãos que se deixam levar pela impureza, pela devassidão, por aquilo que obscurece a razão. Porque o pecado faz isso. O pecado faz com que a nossa inteligência, que foi dada por Deus para a gente buscar a verdade, buscar a Deus, ela fique cega pelo pecado. E a nossa vontade, que foi dada por Deus, para que a gente busque o bem infinito, o bem supremo que é Deus, fica também fraca. E nós nos atemos, paramos em bens que são falsos, no pecado. Por isso São Paulo diz, vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo. Se é o que ouvistes e dele aprendestes, como convém à verdade em Jesus. Renunciai à vida passada. Essa frase é muito forte. Renunciai à vida passada. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. E aí vem a passagem que nós acabamos de ouvir. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Renovação. São os dois pensamentos, os dois verbos importantes aqui. Renunciar à vida passada, ao pecado, e renovar aquilo que há de novo, que é a graça de Deus. Se nós olhamos depois de nós pensarmos nisso, se nós olhamos agora e lemos o Evangelho, naquele convite, se lembram que mataram os empregados, os servos, depois aquele rei mandou convidar todas as pessoas, pelas encruzilhadas, pelas ruas, pelas cidades, pessoas que não tinham sido convidadas agora são convidadas. E um monte de gente vai para aquela festa. E naquela festa, estando já no banquete, o rei chega e ali vê uma pessoa que não tem a roupa própria daquela festa, a chamada veste nupcial. É interessante, essa passagem aqui,
nos lembra muito bem exatamente aquilo que muitas vezes falta entre nós. Quando nós somos católicos, quando nós pertencemos à igreja historicamente que veio de Cristo, a igreja católica, não basta isso. É preciso que nós tenhamos a veste nupcial, ou seja, é preciso que nós estejamos revestidos das virtudes de Cristo. É preciso que nós tenhamos a caridade, não só a caridade, aquela possibilidade de fazer o bem, dar uma esmola, não é isso. A caridade aqui, como diz São Gregório Magno, explicando essa passagem, que aquele homem não tinha roupa, não é, a veste nupcial, e foi expulso, e foi punido por isso, significa exatamente a cobrança, a prestação de contas que nós vamos ter que dar a Deus. Porque não basta a gente ser batizado, minha gente. É preciso, além de ser batizado, viver o Evangelho, viver o batismo, praticar as virtudes, ter a caridade que é a graça de Deus. Essa roupa branca, a veste nupcial, depois o Apocalipse fala que é a veste dos eleitos, dos escolhidos, é exatamente a caridade, a graça de Deus, que nós temos que tê-la. Por isso não basta que nós sejamos batizados, que venhamos à missa, mas é preciso que nós pratiquemos a religião. Infelizmente, hoje em dia é preciso evangelizar e reevangelizar os batizados, porque os batizados se esqueceram. Muitas vezes nós nos esquecemos do Evangelho. A gente for, por exemplo, numa cadeia, num presídio, e olharmos ali e vemos o histórico daqueles criminosos, daquelas pessoas que mataram, que assassinaram, que estupraram, que roubaram. Vamos perguntar a religião deles. A maioria, a grande maioria, vai se dizer católico. Então não há uma ligação direta entre ser católico com a obra que aquele homem, que aquela pessoa fez. Por quê? Porque aquele homem era um homem que estava na festa, tinha sido convidado para ser católico, foi batizado, mas ele não tinha veste nupcial, ou seja, não tinha as obras, não tinha caridade. Talvez até tinha fé, mas muito fraca. Então, peçamos a Nosso Senhor nessa Santa Missa, que nós, nesse domingo, possamos nos despir do homem velho, tirar tudo aquilo que não é bom na nossa vida, tirar tudo aquilo que nos acorrenta no pecado. E quanta coisa acorrenta o homem moderno, quantos ídolos, quantos meios que o demônio tão esperto arma, laços que o demônio arma para fazer-nos cair. São Paulo aqui nessa primeira leitura, ele diz assim: Nolite locundare diabolo. Não deis lugar ao demônio. Nós não podemos dar espaço para o diabo, porque o diabo, ele é muito mais inteligente, um ser muito mais sagaz do que nós seres humanos. Então nós não podemos dar espaço, não podemos brincar em serviço, como diz o povo. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que renunciar, resistir, afastar de nós tudo aquilo que nos leva ao pecado. Por exemplo, as roupas indecentes, a pornografia, aos namoros indecentes. Quanta coisa que acorrenta o homem moderno, que prende o homem moderno a Satanás. Nós temos que renunciar a isso. Portanto, para ser um cristão verdadeiro, nós temos que fazer força, nós temos que renunciar a tudo, deixar tudo aquilo que não presta para trás. E por outro lado, nos revestir do homem novo, que são as virtudes de Nosso Senhor e que Nosso Senhor espera de nós. Peçamos então o que pede. Peguemos aí juntos o número 7, a página 7. E terminemos assim, fazendo essa oração que resume bem o espírito da liturgia deste domingo, que faz nos pedir aquilo que Deus quer dar para cada um de nós nesse domingo. Número 7. Ó Deus, onipotente e misericordioso, afastai benignamente de nós todas as adversidades, a fim de que, desembaraçados de alma e corpo, com liberdade de espírito, possamos dedicar-nos a vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém.